A Embrapa Gado de Leite realizou o lançamento da sua primeira cultivar de capim braquiária. A variedade, desenvolvida para as condições de solo e clima brasileiro, recebeu o nome de BRS Integra, por se destinar aos sistemas de lavoura, pecuária e floresta. O repórter Thiago William conversou com um dos pesquisadores dessa novidade. A Embrapa Gado de Leite lançou a primeira cultivar de braquiária 100% destinada às condições do solo e do clima brasileiro. O pesquisador Fausto Souza Sobrinho participou do projeto e nos conta agora mais detalhes sobre essa novidade. Fausto, o que essa braquiária ela tem de especial em relação às outras que nós já conhecemos no mercado? Bom dia. Trata-se de uma nova cultivar de braquiária rusisiensis. É uma espécie que é muito empregada nos sistemas integrados de cultivo, integração lavoura, pecuária e floresta. E a cultivar que havia no mercado era uma cultivar que foi introduzida no final do século passado, na década de 1960, 1970. Embora ela tenha uma produtividade boa, ela não é totalmente adaptada às nossas condições. Com isso, a Embrapa ela criou um programa de melhoramento com a finalidade de desenvolver um material adaptado às nossas condições, e isso foi feito agora. Nós estamos lançando a BRS Integra, que é uma cultivar de braquiária rusisiensis, destinada a sistemas integrados de cultivo para produção de palhada, basicamente. Quando nós falamos desse sistema integrado de produção, para quem não conhece, do que se trata isso? É um sistema de intensificação do uso da terra, em que você cultiva na mesma área, de forma integrada, as lavouras, milho, soja, a forrageira, e também pode haver o componente florestal, né? Então, para você ter uma ideia, antigamente, o pessoal, quando as pessoas plantavam milho, por exemplo, ele utilizava a terra por 4 a 6 meses, né? Plantava em novembro e tirava em março. E após esse período, o terreno ficava desprotegido, sem uma cobertura vegetal. E com esses sistemas integrados, plantando a forrageira junto, quando o produtor retira o milho, a lavoura, sobra o pasto. E aí, além do solo estar protegido, você tem a possibilidade de explorar aquela área com pastejo, quer seja de animais para corte ou leite. E Fausto, em relação à semeadura dessa braquiária, o que vocês, como pesquisadores, identificaram como sendo o ideal? Recomendações para o agricultor? A BRS Integra, ela é muito semelhante em termos de manejo a cultivar anteriormente ou a cultivar atualmente disponível no mercado. Então, a semeadura, o manejo, ele é bem semelhante. O que a gente recomenda é a utilização de 2 a 10 quilos de sementes puras viáveis por hectare, e isso vai variar de acordo com a forma de implantação, a forma de semeadura do material e o objetivo final do produtor. Por exemplo, se o objetivo dele for a produção de palhada, ele pode utilizar, e vai plantar com o auxílio de plantadeiras mecanizadas, ele pode utilizar uma quantidade de semente bem menor, e ao longo do ciclo a braquiária vai se desenvolvendo junto com a lavoura. Quando ele retirar a lavoura, o pasto vai estar formado. Por outro lado, se ele quiser um pasto formado mais rapidamente e for plantar a lanço, for semear a lanço, ele deve utilizar uma quantidade de sementes bem maior, para que ele tenha o pasto mais rapidamente. E como que é o comportamento dessa braquiária no período de entre-safra ali, onde temos condições mais secas, né? Pois é, essa é o principal diferencial do material. A braquiária BRS Integra, ela se destaca justamente na época da entre-safra. Então, ela tem um desenvolvimento melhor na entrada da seca, quando está parando de chover, a temperatura está caindo, e também na saída da seca, quando ocorre o aumento de temperatura e as primeiras chuvas. Na entrada da seca, ela se desenvolve, ela vegeta melhor, produz um pouco mais de massa do que o material comercial. E na saída ela tem um desenvolvimento, uma rebrota mais rápida. Nas nossas avaliações para o lançamento desse material, ela produziu 25% a mais de forragem na época do inverno em relação ao material comercial. Além disso, como ela apresenta uma produção maior de folhas,
essa superioridade dela cresce para 35% em relação ao material comercial na época do inverno, que é justamente a época que a forrageira fica solteira na área, né? A lavoura foi retirada e ela está como exclusiva na área, a não ser que haja o componente florestal. Fazer esse consórcio, ele pode aumentar a produtividade da lavoura, por exemplo, do milho? Esse consórcio ele tem potencial de aumentar a produtividade, porque ele está protegendo o solo, ele conserva mais a umidade. Então, se houver um veranico nesse período, a umidade que tem ali a palhada protege um pouco mais, a lavoura consegue se desenvolver melhor, mais estável, né? Ele tem um acréscimo grande de matéria orgânica no solo, contribuindo para a fertilidade e a disponibilização de nutrientes. Ele recupera, como o sistema radicular é mais profundo, ele recupera os nutrientes que porventura tenham passado da lavoura, né, e aí coloca na superfície novamente, através da degradação da palhada. Então ele tem potencial sim de aumentar a produtividade, mas há que ter um cuidado para que essa forragem, na época do plantio, ela não concorra no estágio inicial com a lavoura de milho, né, porque aí ela pode sim também prejudicar um pouco a lavoura, certo? Então, esse acompanhamento no início, ele é necessário, porque se a forrageira se desenvolver muito rapidamente, ela pode prejudicar o milho. Mas há mecanismos que você consegue dar uma segurada na forrageira para que a lavoura se desenvolva primeiro. Fausto, eu agradeço a sua participação aqui no Agrofag e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Então a gente pode perceber aí, né, professor, esse é um lançamento importante que vai fazer a diferença agora no sistema da pecuária para os produtores. Correto, Antoniela. A Embrapa é realmente uma empresa de vanguarda na pesquisa. Quando nós estamos sendo vidraça, sendo apedrejado pelos outros países a respeito de produção de metano, de gás carbônico, né, vem a Embrapa e faz essa integração, né, lavoura, pecuária e floresta. Ou seja, trabalhando com baixa emissão de carbono. Essa é uma resposta. E essa cultivo é uma resposta às críticas que nós vínhamos sofrendo. E hoje nós vemos que é possível, sim, produzir em conjunto, num manejo adequado, lavoura, pecuária e floresta. Esse é um sistema que está consolidado e esse manejo faz com que tenhamos uma sustentabilidade e uma baixa emissão de carbono, respondendo aquilo que os outros países nos criticavam. Portanto, a Embrapa resolve alguns problemas. É demorado? É demorado, mas com o tempo chega a sua resposta.